sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhes para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Senhor Jesus, diante de Tua voz, aprendemos os essenciais ensinamentos para passos firmes em direção ao nosso progresso. Nos mostrastes verdades celestes, nos aproximando da luz bendita, auxiliando que as dores são processos de purificação em crescimento. Nos fortalece em todo passo dado, nos revestindo das potencialidades divinas que, nos trazendo transformação, modifica o nosso interior. Auxiliador dos estudos de nossa doutrina, que nos tira o véu dos olhos e nos alimenta com propriedade. Que o estudo de hoje, Mestre Divino, possa nos instruir, abrir o nosso entendimento para as verdades espirituais, que nos impele a buscar o nosso melhor e saber passar pelas provações com sabedoria. Ilumine, ó iluminado de Deus, a nossa irmã responsável a ministrar a palavra de hoje, e emane sobre todos nós toda a sabedoria necessária para viver como cidadãos dos céus. Que assim possa ser. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que assim seja. Boa noite novamente, os que entraram durante o nosso hino e a nossa oração e o versículo. Oração maravilhosa, proferida por Laura, muito bonita. Versículo também colocado pelo nosso irmão José Martins. Como sempre, casando muito bem com o nosso assunto. Quando nós analisamos as oportunidades que nós temos e a cada dia, e nós pensamos sempre no dia a dia da nossa vida carnal, né? Estamos todos aqui
ainda em carne, né, na matéria, e a cada dia que nasce é uma nova oportunidade, nós sempre olhamos dessa forma, mas sim, Rosana, eu sou a Daiane Barreto. Mas temos também que ter um olhar um pouco mais profundo, mais minucioso com relação a esse versículo colocado, e termos também em mente que as nossas reencarnações também são essas novas oportunidades, né? E uma grande prova da misericórdia de Deus, né, para conosco, do nosso Criador para conosco. O processo reencarnatório nada mais é do que a prova da justiça divina, né? Para muitos daqueles que duvidam da justiça de Deus perante tantas diferenças que vivemos no mundo, principalmente da matéria, de estado do corpo, como cada um tem um corpo, alguns com umas limitações, ou seja, por limitações financeiras, ou até dificuldades que nós passamos. Mas nós temos que ter sempre em mente que o processo reencarnatório nada mais é do que a prova da misericórdia do nosso Pai Jeová para conosco, e também a justiça divina sendo feita. O processo reencarnatório é um projeto assim lindo. Não tem outra palavra, né? Para nós espíritas, então, eu acho que é realmente assim a base, porque para quem vê de fora o espiritismo, as pessoas logo perguntam assim: ah, então você acredita, né, em fantasma, em ver espírito? E a gente ainda é tão materializado que a gente só quer falar. Quando a gente se questiona, quando as pessoas não questionam sobre o espiritismo, a gente sempre vê só por essa vertente, né, do acreditar em espírito. Então você vê espírito, você já ouviu, e o espiritismo é infinitamente maior do que isso. O espiritismo é o estudo das leis divinas, das leis naturais. O espírito aparecer ou não aparecer, entrar em contato ou não entrar em contato, nada mais é do que também um acontecimento da lei natural. Não há nada de sobrenatural. Mas dentro do espiritismo, com certeza, estudar o processo da reencarnação é algo muito feliz para entendermos como tudo isso funciona. E temos visto bastante nesse capítulo que estamos, essa relação do espírito com a carne, e também nesse momento que vamos falar agora, do momento das perturbações do desenlace, mas entendermos também como tudo isso que nós passamos, principalmente essa oportunidade da reencarnação, nada mais é do que o amor do nosso Criador, né, por nós. Bom, dito isto, nós vamos continuar no livro 2, no capítulo 3. O capítulo 3 é o retorno da vida corpórea à vida espiritual, como eu disse na abertura. Hoje é dia de estudo do livro dos Espíritos, segunda-feira, né, estudo do livro dos Espíritos. E nós estamos no item perturbação espiritual. Nós vamos abrir esse item hoje, na questão 163. Aos irmãos que estão participando pela primeira vez, qualquer dúvida, comentário, vocês podem ficar à vontade para usar o chat. E também os que já participam, também podem ficar à vontade. Na questão 163, Kardec pergunta aos irmãos: deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Ou seja, assim que acontece o desencarne, o espírito deixando o corpo, ele já sabe de tudo que está acontecendo ali? Já entendeu tudo? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. O que nós estamos vendo aqui, vamos ver agora também, finalizando esse capítulo, é que essa parte, não só da consciência, mas também como a sensação do espírito, ela está
intrinsecamente ligada a como esse espírito se portou na matéria, né? Quando ele estava enquanto alma, como ele se comportou. Que tem muito a ver, inclusive, com a palestra que o nosso irmão Tiago Mendonça fez ontem. Das nossas atitudes aqui na carne, né? Reverberarem após o desencarne. Então, como os irmãos colocaram aqui, né, não há uma consciência imediata, mas ela vai levar um tempo em estado de perturbação. Logicamente que dependendo do grau de evolução do espírito, essa consciência vai ser muito mais rápida do que o irmão que ainda tem um grau de evolução inferior. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que segue a separação da alma e do corpo? Então aqui nós vamos ver um pouco mais profundo sobre essa questão que eu falei, de cada um ter seu tempo de acordo com seu grau evolutivo. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, o que ocorre? Dependendo da evolução do espírito e da consciência dele com relação à vida espiritual, que é a verdadeira vida, ele vai ter mais facilidade nesse desprendimento. Então, vamos tomar como exemplo Chico Xavier, que é um irmão que, enquanto na carne já tinha muita consciência da vida espiritual, não só pela experiência, né, pela vivência, mas também pelo estudo, porque nós temos que sempre que lembrar que não é só o médium por ter um amplo contato mais visível, né, com o mundo espiritual que tem essa oportunidade, né? Mas estou tomando o nosso irmão Chico como exemplo pelo trabalhador que ele foi enquanto estava encarnado. Ele tinha consciência do mundo espiritual, ele exercia o trabalho dele com o qual ele foi comprometido, então ele já tinha ele já estava preparado, ele já tinha uma consciência espiritual muito maior do que muitos encarnados hoje. Ele sabia que a vida real é a vida espiritual e que isso aqui que a gente está passando é uma fase. Então, logicamente, para ele o processo de desencarne foi muito mais suave e a consciência dele foi muito mais rápida do que o nosso. Do que o meu, pelo menos, né? Do que o meu será. Mas porque ele já tinha esse grau de evolução e de consciência. E como eu falei, eu estou tomando ele como exemplo, não estou tomando por conta da mediunidade, mas por conta do trabalho que ele exercia. Porque senão fica parecendo que é como se fosse mais fácil para um médium. Não. Tanto que nós sabemos que muitos médiuns que não trabalham sofrem transtornos porque não trabalham a mediunidade. Então, não é essa a questão. E seria até injusto, que não caberia nas leis naturais, né, na lei divina, e seria até injusto com aquele que não é médium, mas que é totalmente dedicado a um trabalho de caridade, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que é conhecida pelo trabalho que exercia. E nem era, na matéria, né, não se declarava espírita. Mas foi uma pessoa que trabalhou tanto e que tinha tanta consciência da necessidade de viver a vida do Cristo e se entregar pelo outro, que com certeza ela teve esse desenlace muito mais suave e a consciência dela foi muito mais
também mais rápida do que pessoas que ainda são muito mais presas ao mundo material e à necessidade da carne para se sentir vivo, digamos assim. Se ficou complicado o que eu falei, por favor, comentem. Questão 165. A questão 165 a gente vai ter um longo comentário que vai dar subsídio para a gente entrar em outras questões. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Ou seja, foi o que eu coloquei aqui. O conhecimento do espiritismo, ele vai exercer, sim, uma ajuda muito grande para aquele irmão que está desencarnando. Para não só ajuda a, digamos, desvincular o perispírito e, consequentemente, o espírito do corpo, como também ajuda nesse processo de acordar, digamos assim, né? Voltar a ter conhecimento, tomar conhecimento de si enquanto espírito. Mas foi como foi colocado aqui, como os irmãos colocaram aqui. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Porque, por vezes, nós temos, sim, consciência, por exemplo, da reencarnação, da vida espiritual, mas nós ainda não fazemos a nossa parte, nós ainda não exercemos o nosso trabalho, nós ainda não conseguimos purificar os nossos sentimentos, o que pode, inclusive, ter acontecido com muitos de nós que estamos aqui hoje, que em algum outro momento já deveria, em algum outro momento que eu digo, em alguma outra encarnação anterior, já poderia ter tido um certo conhecimento na matéria da questão da vida espiritual, mas ainda assim continuou fazendo mau uso do seu livre-arbítrio e não trabalhou de acordo com as leis divinas. Então, o fato de haver o conhecimento por si só não garante que esse processo vai ser tão simples. Porque, por mais que nós tenhamos conhecimento do mundo espiritual, internalizar isso ainda é muito complicado quando a gente está na matéria. Imagine só se você soubesse, se nós soubéssemos, quando o nosso desencarne vai acontecer. Nós não temos nem maturidade para lidar com uma informação dessa. E é algo que nós não deveríamos temer, mas ainda assim nós temos esse temor. A maioria, pelo menos de nós, ainda temos essa resistência. E nós ainda também temos muito apego ao nosso corpo, à nossa matéria. O que, logicamente, nós temos que também ponderar, porque existe uma questão, assim, de sobrevivência da carne, né? Existe, assim, o nosso instinto de querer cuidar da nossa carne, do nosso corpo, por uma questão da lei da sobrevivência, claro. Não podemos negar o nosso instinto, né? Nós já estudamos isso anteriormente, lá no início do livro. Então, nós temos, sim, é natural do corpo do ser humano querer reagir a qualquer coisa que possa vir a apresentar risco à nossa matéria, mas nós ainda temos muito apego. Para os irmãos que participavam da reunião mediúnica, ou para algum irmão que teve a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica fora da casa, já devem ter presenciado, por exemplo, irmãos que tinham extremo apego à matéria, ao corpo, a ponto de não querer sair do lado do corpo no momento de um velório, de acompanhar o corpo
e ficar no cemitério, preso ao corpo. Muitos irmãos criam esse vínculo quase que, digamos assim, é uma obsessão pela matéria, né? Pelo próprio corpo que desencarnou. Então, isso dificulta muito o processo de desenlace também. Porque o fato do corpo ser decomposto, isso até comenta no livro Céu e Inferno, o fato do corpo ser decomposto não quer dizer que o espírito de fato se desvinculou dele. Às vezes a carne se decompõe, mas o espírito ainda segue com um laço fluídico com a matéria que ficou, né? O esqueleto, por exemplo. Então, assim, o nosso vínculo com a carne é tão forte e nós ainda nos deixamos levar tanto por isso que, às vezes, inclusive espíritas têm essa dificuldade do desenlace e da consciência também de que aconteceu o desencarne. Então, como é colocado aqui, né, o fato de sabermos não quer dizer que vai garantir que seja tão fácil assim. O que mais ajuda é o trabalho que nós exercemos de acordo com os ensinamentos do nosso mestre. Isso é o que mais conta. Porque senão aqueles que não têm acesso à nossa religião, ao conhecimento da nossa religião, eles não conseguiriam também ter essa cessação, né, do vínculo do espírito com o corpo de maneira mais branda e se recuperar sua consciência de maneira mais branda. Então, nós vamos iniciar aqui o comentário. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Então, como os irmãos colocaram aqui, o fato da gente acordar espiritualmente falando após o desencarne não quer dizer que a gente tenha lucidez de tudo o que aconteceu. Então, eu não vou acordar e ter consciência de tudo o que eu já vivi, de todas as minhas encarnações, ou até mesmo da vivência que eu já tive no plano espiritual. Nós acordamos e, de acordo com o que nós vamos, de acordo com o nosso caminhar e nosso restabelecimento, digamos assim, da consciência do nosso estado espiritual, é que essas lembranças e a consciência da nossa vivência enquanto espírito vai sendo recuperada. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Vou tomar aqui de novo, novamente, a reunião mediúnica como exemplo. Há irmãos que chegam na reunião mediúnica. Tem um irmão que eu lembro, assim, eu sempre lembro dele quando eu leio alguma coisa desse gênero, né, sobre esse vínculo tão forte assim com o corpo. Há irmãos que eles ficam presos, inclusive no momento do desenlace, por séculos. Séculos. Irmãos que eram soldados romanos na época de Cristo, por exemplo. E eles se põem, chegam na reunião montados a cavalo, com lança na mão. Há irmãos que ainda se sentem sendo chicoteados no tronco porque foram escravos.
Há irmãos que têm um vínculo tão forte com o corpo que assistem à putrefação do corpo, entram em desespero porque foram enterrados. E isso independe da quantidade de tempo. Eles ficam revivendo mentalmente o momento do desencarne. Inclusive irmãos suicidas, né? Diversas vezes nós já tivemos a presença de irmãos suicidas e que eles retomaram, né? Reviveram naquele momento ali de contato conosco o seu desenlace, né? O processo de autoviolência no que ocorreu o desenlace do espírito com a carne. Então eles ficam nesse ciclo até conseguirem se desvincular desse momento e terem um pouco mais de consciência, conseguirem se abrir para o resgate. E eles ficam nessa situação não é porque não houve, como posso colocar, não é que os irmãos não ofereceram ajuda anteriormente, não, os irmãos, eles oferecem ajuda a todo momento. O André Luiz coloca bem isso, né? Todos os dias há equipes que vão no umbral e que estendem a mão aos irmãos e que, por conta do seu grau de evolução ou de obsessão com esse momento, não conseguem enxergar o resgate, não conseguem enxergar a ajuda. Como nós, muitas vezes, né? Nós ficamos tão vinculados a um problema, tão obcecados com um problema, que nós não conseguimos enxergar a ajuda. E o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, isso dificulta muito o processo do desenlace. Laura colocou um comentário aqui. Que teve uma irmã que estava presa no momento em que dava luz, porque foi o momento do desencarne dela. Então, ela ficou presa nesse momento por anos. E isso acontece muito, é muito mais comum do que nós imaginamos na reunião mediúnica. Eu acho assim, né? Eu não tenho tempo de reunião mediúnica que as nossas fundadoras, por exemplo, têm. Mas de alguns anos já que eu trabalho em reunião mediúnica e tendo oportunidade de exercer o trabalho que eu exerço, que é fazer as atas, creio eu que o maior número de irmãos que nós recebemos lá são realmente esses irmãos que têm essa dificuldade com o desenlace e ficam presos à carne ou a esse momento do desencarne em ciclos. E há irmãos também que acabaram cometendo algum tipo de homicídio ou qualquer coisa do gênero por conta de ciúme. Eu acho que esses dois são os dois tipos de espíritos que nós mais trabalhamos, né, na reunião mediúnica. Logicamente que há N casos, mas esses dois são alarmantes, né? Esses dois tipos são alarmantes. A dificuldade, do desenlace de abrir mão da carne e da não aceitação. Tem muitos que não aceitam, por mais que você diga, eles não aceitam, porque eles continuam vendo todo mundo, eles continuam tentando retomar a sua rotina, falar com as pessoas da casa e ninguém ouve, ninguém dá atenção mais. Isso é muito recorrente. E logicamente, como eu disse anteriormente, os casos de homicídio ou suicídio, até por conta de ciúme, de paixões. Seguindo aqui, no próximo parágrafo. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido. Espantado, não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. Então, daqui já dá para a gente perceber da onde vem essa dificuldade
dos irmãos de deixarem acontecer o desenlace e retomarem a sua consciência. Eu vou até depois fazer uma breve leitura de alguns trechos aqui do Céu e Inferno, para a gente poder falar um pouco melhor desses casos aqui de desencarne mais violentos. No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Inclusive isso, assim, alguns irmãos veem o corpo e não entendem porque eles estão se vendo e não conseguem mais se mexer e não conseguem ter domínio mais da carne, né, do próprio corpo. Eles não conseguem entender e não aceitam também que o desenlace, o desencarne aconteceu. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende porque elas não o ouvem. Esta ilusão dura até completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e se compreende que já não faz parte do número de vivos. E isso é muito recorrente, irmãos. Acontece muito mais do que a gente supõe. Esse caso de irmãos que seguem indo para o trabalho, ficando em casa e tentando falar com as pessoas, e as pessoas não os ouvem. E, além disso, eles começam a se sentir depressivos, porque eles não têm mais contato, não tem mais manifestação de carinho, de amor dessas pessoas. Então eles começam a se sentir depressivos, porque não entendem o que está acontecendo. A Edna fez uma pergunta. O que se pode fazer por eles? Orar sempre que desencarnam? Sim, Edna. A oração, ela é o nosso maior remédio para todos os processos que nós passamos, seja por problemas que nós vivenciamos aqui na matéria, né, ou por problemas espirituais. Nós podemos sim e devemos orar por esses irmãos, e além disso, também temos a consciência de quando nós perdemos um ente querido, o fato de não ficarmos lamentando o desencarne dessa pessoa ajuda muito no desprendimento dela e para que ela também possa conseguir, digamos, seguir o caminho dela. Porque por vezes a gente fica, ai, fulano, veja bem, eu não estou falando da saudade. A saudade é natural e vai acontecer, porque é uma pessoa muito querida. Há pessoas que desencarnaram, que são, né, muito queridas minhas e que eu sinto saudade, sim. Mas uma coisa é a saudade saudável, digamos assim, né, do que você viveu com aquela pessoa e relembrar disso e isso aquecer seu coração. Outra coisa é o apego, de falar, ai, porque se fulano tivesse aqui, ai, fulano era tão novo, fulano era tão bom. Isso atrapalha e muito o desprendimento desse irmão que desencarnou. Vou colocar um exemplo mais prático, assim, uma mãe que lamenta a perda do seu filho. Lógico, é natural que uma mãe vá se entristecer, uma mãe, um pai ou um responsável, né? Porque às vezes a pessoa não é o pai ou a mãe biologicamente falando, mas o fato de ser responsável por aquele ser também cria vínculos afetivos inquestionáveis. Então, assim, perder um filho provavelmente é uma dor que eu não vivi nessa encarnação, pelo menos não por enquanto, não sei se vou viver, mas perder um filho deve ser uma dor indescritível. E é lógico que vai haver a tristeza e a saudade. E é natural do ser humano viver e sentir isso, e nós temos que sentir sim para aprender a lidar com aquilo. Mas ficarmos lamentando o desencarne, dizendo que ele deveria estar aqui, porque ele era muito bom, porque ele não fazia mal a ninguém, porque ele era muito jovem,
isso só vai atrapalhar o desenlace desse espírito. Então, o que nós podemos fazer, sim, Edna, é orar para que esse espírito possa fazer a passagem dele da maneira mais tranquila possível, que ele possa aceitar ajuda espiritual. Isso é muito importante. Esse irmão seja pacífico para aceitar esse momento. Que ele seja pacífico para aceitar esse momento. Isso vai ajudar muito, porque alguns se rebelam, ficam nervosos, e isso só dificulta. Então, orarmos para que eles aceitem a ajuda dos irmãos e consigam se manter tranquilos é muito importante, muito importante. Deixa eu me achar aqui onde eu estava. Sustento essa ideia com obstinação. Esta ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece, porque eu vou ler até uma passagem ali, interrompendo, até uma passagem do Céu e Inferno, que fala realmente que o fato do corpo ter desencarnado, ter morrido, não quer dizer que houve esse desenlace do perispírito. Porque é uma questão muito mais profunda do que a morte material. E é por isso que é tão importante essa consciência da vida após a morte corporal, da verdadeira vida. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de que se vê com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Retomando novamente a reunião mediúnica como exemplo, nós já presenciamos várias vezes a orientadora, uma das orientadoras, dizer ao irmão que está ali através do processo mediúnico, se comunicando, falar: você já olhou este corpo que você está usando para se comunicar? Você já se tocou? Essa mão é sua? Porque ele se vê ainda naquela imagem do corpo que ele deixou, então ele se vê, ele não consegue compreender como que ele morreu, se ele segue igual. Então, quando ele faz uso do corpo do médium e que a doutrinadora faz esse questionamento, se ele já observou o corpo que ele está utilizando, se as mãos são dele, se aquela roupa é o estilo de roupa que ele usava, porque por vezes é um homem que está se comunicando, mas o médium que está ali em trabalho pode ser uma mulher ou vice-versa, aquele irmão meio que entra em choque, digamos assim, porque ele não consegue entender ou não quer admitir o que está acontecendo. Então, a partir dali, muitos entram num estado de desespero, choram, porque não querem aceitar o que aconteceu. Este fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Ou seja, não quer dizer que só irmãos que sofreram uma morte violenta, que não foi possível haver um preparo espiritual para o desenlace, que sofrem desse processo.
Muitas vezes nós recebemos irmãos na reunião mediúnica que estão no hospital há anos, que estavam no hospital há anos, e ainda assim têm dificuldade de compreender que o desencarne já aconteceu. Eles ainda se sentem acamados, dizem que estão internados há anos, que a família não vai mais visitar. Lógico que a família não vai mais visitar. Esse irmão não está mais no hospital. O corpo dele não está mais lá. Então eles lamentam que foram abandonados, que a família não vai, que não cuidam mais dele, porque eles ainda têm essa dificuldade de se soltarem desses vínculos com a carne. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Por ter essa esperança de seguirem encarnados em vida, né, em vida material, não querem admitir o processo do desencarne. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito ao assistir ao seu próprio enterro, como se fora o de um estranho. E, falando desse ato, como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então, olha só, ainda tem espíritos que assistem o enterro do próprio corpo, sem compreender que aquele corpo é dele, porque ele está ali se vendo, tá tudo certo, eu sou assim mesmo, meu cabelo é dessa cor, tá tudo certo, eu tô vendo, eu tô ouvindo. E estão enterrando o corpo ali, que ele não quer nem... ele não quer, na verdade, admitir, né? Ele não quer enxergar, ter os olhos de ver de que aquele corpo está sendo enterrado é o dele. Tamanha essa necessidade de crer que a vida é corpórea. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele reconhece a sua nova situação. Então, até como foi muito colocado ontem pelo nosso irmão Tiago, na nossa palestra dominical, a importância do que nós fazemos aqui na vida terrena, não só para esse momento do desencarne em si, né, do que leva ao nosso desencarne, mas também do como vai ser a nossa vivência depois do desencarne. E para nós que já temos mais conhecimento, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós já temos mais conhecimento sobre a realidade da nossa vida, que é a vida espiritual, e como que isso ocorre. E da necessidade de seguirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque é isso é o que vai trazer, de fato, a nossa salvação, vamos colocar assim, né? Não essa salvação que as pessoas falam de vulgarmente, já dizem, vou morrer aqui e acordar no paraíso, cheio de carneirinhos brancos, com anjinhos, e é tudo lindo, eu não vou fazer nada lá. Não, mas assim, a salvação que eu digo é superar o que nós viemos aqui para superar, né? Isso é nos salvar. É nós utilizarmos o conhecimento que nós temos do Evangelho do Cristo. Logicamente que a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela traz um aparato inigualável para quem tem acesso à terceira revelação. Digamos assim, a cama que a gente dorme é mais quentinha do que dos outros. Mas isso não quer dizer que aquele que estudou a lei do Cristo e a segue, ou que nem é cristão, dependendo do lugar que a pessoa reencarna, o cristianismo nem é algo corriqueiro, mas que ainda assim essa pessoa consegue seguir uma vida de
de caridade e de sentimentos humildes, é isso que vai contar no processo desse despertar após o desencarne. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente. Na perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que se lhe interessam. Para quem está acompanhando aí o estudo das terças-feiras, está vendo muito bem isso. Viu no início do livro, né, que foi, digamos, a primeira parte do trabalho que é relatado, como que em meio a um desencarne coletivo, como que cada um é tratado e com sua particularidade, porque nós somos seres individuais. Então, cada um vai ter como que eu vou colocar? O seu caminhar, o caminhar de cada um vai ser de acordo com o que ele vivenciou aqui, ou em outras encarnações. Então, o fato do desencarne ser coletivo, como foi o caso do tsunami e tantos outros acontecimentos que nós temos ao longo da história, inclusive esse que nós estamos passando agora da pandemia, que por mais que não seja um desencarne em conjunto, assim, físico no mesmo lugar, mas está sendo um desencarne coletivo por haver vários desencarnes todos os dias, isso não quer dizer que eles tenham o mesmo histórico de pendências para serem quitadas, e nem quer dizer também que o pós-desencarne será igual. Não, isso vai ser de acordo realmente com a particularidade de cada um, com a vivência de cada um. Nós sabemos que em casos específicos de desencarne coletivo, muitas vezes esses irmãos de fato tinham um ponto em comum em algum momento de outras vidas. Mas no caso, quando nós temos, como nós estamos vivenciando agora, por exemplo, ou como aconteceu com o tsunami, são irmãos que realmente precisavam. Muitos tinham esse mesmo ponto em comum, mas outros foi aproveitado pelo plano espiritual esse momento para que pudessem estar quitando ali com seus débitos passados. E como nós vimos no livro, estamos vendo ainda, esse processo do despertar do espírito é realmente de acordo com o histórico e com a evolução de cada um. Isso deve ser tomado, como foi colocado aqui no Livro dos Espíritos, para todos os processos de desencarne coletivo, não só para esses em específico. Eu vou pedir licença aqui, antes de encerrarmos, para eu ler algumas coisinhas que eu marquei aqui no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno faz parte do Pentateuco. Na segunda parte, no capítulo 1, tem um item que é o passamento. Eu já tinha até comentado dele no estudo anterior. Mas eu marquei algumas coisas aqui que eu achei interessante para lermos juntos. No item 3, Kardec coloca: durante a vida, toda desagregação material repercute na alma, que por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais do que o instrumento da dor. Aquela é o paciente. Ou seja, quem sente a dor, quem tem que passar pelo que está passando, é a alma. O corpo, ele sente porque ele pega de reflexo o que está sentindo na alma e coloca de maneira material, digamos assim, né? Porque o paciente, como Kardec colocou aqui, é a alma. Quem está nesse processo de cura é a alma e não o corpo.
Então, quando nós hoje falamos muito de um pouco de tornar a medicina ocidental um pouquinho mais oriental, é justamente por esse processo de somatizar coisas. Muitas vezes o que nós vivemos na carne, na verdade é um processo da alma, de como nosso espírito tá se sentindo. E isso acaba somatizando e passando para o corpo. Isso Kardec deixa muito claro aqui, que é a alma que está passando por esse sofrimento. A dor no corpo é um reflexo. Mais à frente, ainda no item 3, ele coloca: durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Ou seja, o perispírito é que faz. O perispírito, como nós já falamos aqui, que é o laço fluídico que une o espírito, a matéria, que é o que faz esse vínculo entre o espírito e a matéria. Então, ele penetra todo o corpo. E no item 4, ele vai colocar que o fluido espiritual, perispírito, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou da menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, essa dor que alguns irmãos relatam, por exemplo, em contato após o desencarne, ou até mesmo ainda no processo de desencarne, que a gente sente a dor, esses pontos de contato que existem entre o perispírito e a carne, eles vão se desfazendo pouco a pouco, e é isso que vai causando a dor no corpo. E também essa dor pode ser maior ou menor de acordo ainda com essa conexão que o espírito tem com a carne. Mais à frente, no item 5, ele coloca: se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato, entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Então é aqui que nós temos a causa do porquê em mortes violentas é tão difícil quebrar esse link, digamos assim, né, do perispírito com a matéria. Porque não houve um trabalho planejado, como foi planejado no plano espiritual, para que o desencarne ocorresse de forma X, em determinado tempo. E aí os irmãos começam, como já há essa programação, os irmãos começam a trabalhar no desenlace. Porque esse desenlace não é como cortar um cordão umbilical, digamos assim, né? Não vem com a tesourinha, tum. Não, o desenlace ele é feito aos poucos. É um processo que pode ser longo, dependendo do desencarne, do tipo de desencarne, que às vezes é de uma doença que precisa levar um pouco mais de tempo, como, por exemplo, irmãos que levam muitos anos inconscientes. Então, esse processo vai sendo longo, bem trabalhado pelos irmãos que trabalham nisso. Então, quando você quebra, em caso de morte violenta, seja por homicídio ou por suicídio, e esse laço é quebrado, ou melhor, o corpo desencarna, mas ainda permanece esse laço. Então, esses pontos de conexão, eles não são desvinculados do dia para a noite. Não houve o trabalho dos irmãos espirituais nisso. Então, vai doer sim, vai ser muito pior sim, para poder acontecer esse desenlace. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. Achei que eu tinha marcado mais alguma coisa. Aqui no item 12 ele coloca que na morte violenta
Nenhuma desagregação parcial pode iniciar previamente a separação do perispírito, que foi o que eu coloquei aqui. O desprendimento só vai acontecer, só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então, o fato do corpo ter desencarnado não quer dizer que o cordão fluídico já se rompeu. Os irmãos ainda vão precisar ir trabalhar, digamos assim, de emergência naquele desenlace. E ainda tem a questão do espírito estar muito apegado àquele corpo, porque foi algo que aconteceu de maneira súbita e não dentro do programado. E ainda coloca: o espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido, sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Aí ele coloca no final que no suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso no corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com os sofrimentos cruciantes. Então imagina só, para um irmão que pensa estar, porque o suicida, já vou encerrar, irmãos, o suicida, muitos que cometem suicídio, eles não querem. A vontade maior do suicídio não é deixar de viver. A vontade maior do suicídio é cessar algum problema. Porque ele acha que, tirando a sua vida, aquilo ali vai acabar. Ele não vai mais precisar lidar com isso. Mas muito pelo contrário, ele está arrumando um problema maior ainda. Então imagina só o espanto desse espírito ao perceber que, além dele não ter se livrado do problema 1, ele arrumou um problema muito maior, que é o problema 2. E esse processo de ter, além dele ter cometido o suicídio, depois ele ainda tem que lidar com as consequências desse ato dele. Ele tem que lidar com um sentimento muito ruim, chamado culpa. Então é muito importante sempre a gente ter essa abertura de conversar com as pessoas e falar, principalmente com pessoas que nós sabemos que têm processo de depressão, muitos problemas familiares, de falarmos sempre e abertamente sobre a questão do suicídio, porque ainda tem muitas pessoas que encaram o suicídio como solução de problemas. E não é. Além de todo o turbilhão de problemas que traz para a família, esse espírito ele vai estar muito comprometido. E se essa pessoa ainda não tem essa consciência da vida espiritual, o que fica muito mais difícil, torna muito mais difícil contra-argumentar, né, com essa pessoa, porque ela não tem fé, ela não tem perspectiva de algo maior do que a vida corpórea. Então, que tenhamos também um pouco de sensibilidade de tentarmos argumentar com relação à família e as pessoas que amam, né? E estarmos sempre abertos para essas pessoas é muito importante. Infelizmente, o suicídio, por mais que hoje nós tenhamos campanhas como o Setembro Amarelo, por exemplo, ainda é uma questão que a sociedade parece que tem quase que um receio, né, de falar, mas que é muito, muito importante digamos que acentuado, ser colocado de maneira, levantar a bandeira da vida, né, por mais que seja vida corpórea, mas esse corpo que o nosso Pai Jeová nos deu, né, nós temos que ter muito amor e muito cuidado por ele, muito zelo. E não só por questão nossa também com o nosso corpo, mas também pelos outros que ficam, né? Que dano de sentimentos a gente não leva para um familiar ou para uma pessoa que não é da família, mas que ainda assim te ama. Que dano de sentimentos você não leva também para essa pessoa, porque ela vai ficar também assim, achando que ela não te amou o suficiente, não abriu os braços o suficiente para você. Enfim,
encerrando aqui até de um jeito que não é o, digamos, o centro, né, do estudo, mas eu tenho muito respeito com esse assunto. Eu acho que tem que ser mais falado, sim, e principalmente porque nós temos muita facilidade, infelizmente até hoje, de sempre julgar o sentimento e a ação do outro. O que nós temos que sempre lembrar é que, por mais que nós tenhamos muito conhecimento, sim, que algumas pessoas infelizmente ainda não têm, mas o nosso conhecimento a gente não tem que usar para isso. A gente tem que usar para compreensão e para estender a mão, principalmente em casos tão duros, né? Tão urgentes assim, né? Praticarmos realmente a nossa caridade. Bom, vou encerrar, que já são 9h05, falei muito. Vamos encerrar com um hino novo que a nossa irmã Ana Laura fez pra gente. Lindo, lindo, gente. Lindo hino. Vocês vão adorar. Eu espero que o estudo tenha atendido a todos. Se ficou, por favor, ainda algum questionamento, vocês podem utilizar o nosso grupo no WhatsApp, que nós vamos tentar nos desdobrar para responder. Que tenha sido tão alimentador como foi para mim. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Entre a terra e os céus, a vida acontece sobre a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem. Sentimentos e ações pueris se transformam em imenso jardim que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem. Sentimentos e ações pueris se transformam em imenso jardim que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica. Assim, Mestre Divino, saímos desse estudo alimentados, instruídos e fortalecidos. Tudo que é emanado dos céus é fonte de transformação. E os estudos iluminativos têm esse poder em nós. Nosso mensageiro da paz, neste momento de oração rogamos,
a tua presença em cada lar necessitado do teu poder. Caminhe por cada cômodo. Movimente as energias salutares da família. Sopre em nossos ouvidos e purifique a nossa atmosfera. Ajude a cada um de nós a domar nossas más inclinações e ser mais vigilantes em nossos atos. Precisamos tanto da tua veste, ó iluminado de Deus, a veste de cura espiritual, cura do corpo físico, que traz o equilíbrio do nosso ser, que nos impele a buscar a regeneração e estar sempre em prol a servir em tua seara. Jesus, neste momento, aqueça o nosso ser com as energias do universo que se movimentam em espiral a nosso próprio favor, nos ajudando a sair do lugar, a desfazer os embaraços e nos amar cada vez mais. Somos luz, somos o teu bom perfume, somos a ação do Evangelho, somos a mudança que o mundo tanto precisa. Em nosso momento de sono do corpo físico, Senhor, que o nosso espírito seja direcionado ao teu trabalho ceareiro, como também a aprendizagem necessária. És nosso guia que abre caminhos, acalma a tempestade, ilumina nossa razão e desperta os sentimentos mais sublimes em nosso ser. Te amamos, Senhor, para sempre. Que assim seja.